Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa querida FNE. E eu tenho a honra de receber aqui Allen Abert, que é um militante da engenharia organizada, não é de hoje, presidiu o nosso querido CESP, e hoje é o diretor de articulação nacional da CNTU, que é uma confederação que reúne diversos profissionais liberais com formação universitária, da qual, dessa lista fazem parte os engenheiros. Allen, uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Prazer, Fábio, uma honra estar aqui com você, com vocês, esse programa que já é um sucesso implantado na opinião pública. Perfeito, é uma alegria. Allen, a CNTU é o resultado de uma luta da sua geração à frente da engenharia organizada e uma luta que entendeu que para se debater desenvolvimento, que para se debater progresso, não bastava pura e simplesmente ter os engenheiros. É importante que eles participem, mas foi buscar relações com outras categorias. Conta um pouquinho desse início da CNTU. Claro, em 2006 a gente criou a CNTU trabalhando com a ideia de que era muito importante nos unirmos com os odontólogos, com os economistas, com os farmacêuticos, com os nutricionistas, com os engenheiros, porque os problemas são grandes. Transversais. Né? São transversais e a gente não tem condições de resolvê-los sem a inteligência coletiva dessas categorias que representam nada 15% da nossa população economicamente ativa. Quer dizer, nós temos 15 milhões de profissionais que têm um diploma, que são de nível universitário, no entanto, a CNTU representa 2 milhões desse universo, né, em 59 entidades sindicais, federações, e a gente procura exatamente trabalhar com uma identidade muito clara em torno de 3 eixos, né, a questão do desenvolvimento, a questão da qualidade de vida para todos e dos direitos humanos. Então, isso nos unificou e nos vamos assim, incitou a entender a necessidade de um planejamento integrado no Brasil, regional, ou seja, as realidades diferentes que existem, não é? Como elas devem ser tratadas, como é que a gente pode se relacionar com os países da América do Sul e como a América do Sul se relaciona com o mundo, não é? Então, é um esforço de trabalhar como a gente tem que trabalhar esse continente Brasil, não é? Esse continente Brasil que nos fascina, que nos desafia e que a gente tem certeza que as nossas gerações vão entregar uma herança melhor do que aquela que nós recebemos. Allen, eu vou mostrar aqui uma publicação da CNTU para, a partir dela, falar de uma vocação da CNTU, que é debater, construir diálogos propositivos para as problemáticas do nosso país. Esses mais de 10 anos em que eu atuo na parte de comunicação no universo associativo, é difícil ver uma entidade que debata tanto, que discuta tanto e que promova, por exemplo, a CNTU e as eleições, que eu queria que você contasse esse contexto da capa, porque é só uma das ações da CNTU, mas justamente porque está aqui na capa dessa revista, contasse o que foi esse debate e o que ele gerou, o que ele queria, como é que ele aconteceu. Nós acreditamos que a democracia no Brasil ela é uma coisa progressiva. Ela é uma conquista que depende do desenvolvimento da democracia representativa,
quer dizer, do legislativo, do judiciário, do executivo, do Ministério Público. Então, isso que a gente chama de democracia representativa, muito importante, não é? Mas também da democracia direta, ou seja, da democracia que é exercida na sociedade, né? Na sociedade organizada, através das entidades, dos sindicatos, não é? De toda essa miríade de representação, né, de cada uma das aldeias aqui no país. Por exemplo, você tem 96 setores econômicos no país. Cada setor econômico tem a sua forma de representação, não é? Na sociedade, mas também nos parlamentos municipal, estadual e federal. Então, a CNTU ela entende que são ideias e são projetos que fazem os consensos, quer dizer, como criar políticas públicas, como criar consensos. Nós precisamos debater, dialogar com os divergentes, não é? Com as sensibilidades amplas que nós temos na sociedade, para poder treinar, se criar prioridades. Porque não tem recursos para tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Existem orçamentos, existem limitações, fronteiras. Então, quais são as prioridades? Então, as prioridades dependem, não é só da boa vontade do legislador, mas também, ou do executivo, depende também da pressão, da compreensão da sociedade em relação àquele momento determinado, histórico. Então, nós precisamos, por exemplo, criar as condições de todo brasileiro ter saneamento ambiental. Quer dizer, nós não concebemos uma saúde no país sem ter água e tratamento de esgoto para todos os brasileiros. Isso ainda nós não alcançamos. Agora, a consciência dessa questão e os caminhos, obviamente, é a sociedade como um todo, mas nós trabalhamos no sentido de criar políticas para empurrar o poder público a avançar. Foi dentro dessa concepção que criamos campanhas, não é, do Brasil Inteligente, como a gente chamou, e depois lançamos o Projeto Brasil 2022, entendendo que essa grande onda do bicentenário da independência e dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, ela é capaz de unir os brasileiros em torno exatamente de prioridades para os próximos anos. Quer dizer, o Projeto Brasil 2022 não é meramente uma comemoração, mas é um processo de unificação política e cultural que vai redundar numa força que possamos, então, atravessar o rio. Perfeito. Em 2014, ano eleitoral, a CNTU realizou contribuições e propostas dos profissionais universitários para os candidatos. Foi isso mesmo? Foi exatamente. Tanto para o nível executivo quanto legislativo, que se você observa e lê essas 30 páginas com 50 propostas... Que está disponível também na internet, hein? Claro, elas têm um grau de atualidade assombroso, não é? Agora, claro, a conjuntura mudou de 2014 para cá, portanto, nós temos que atualizar. Então, nós vamos ter agora, dia 1º de dezembro, o 4º Encontro Nacional da CNTU, aqui em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, obviamente todos estão convidados, para a gente refletir sobre um tripé muito importante, que é a questão da soberania, da democracia e da cidadania rumo ao Brasil 2022. Quer dizer, discutir a questão de como manter a nossa soberania, não é? Discutir como defender, resistir em relação à questão da necessidade de mais democracia no nosso país e a questão da cidadania. Então, esse tripé é que nós consensuamos que é muito importante para os próximos 2 anos, porque nós vamos ter eleições no ano que vem, então nós vamos ter um país
vamos assim, envelopado, não é, por uma discussão de tudo quanto é jeito, mas nós queremos que não seja uma coisa pequenada, mas que realmente tenha âncoras grandes para a gente poder criar uma base política para conquistar exatamente o novo salto no nosso desenvolvimento. Perfeito, recado importantíssimo do Allen falando do Encontro Nacional da CNTU. Este programa é gravado agora em novembro e, claro, aqui em São Paulo, capital, ele está sendo exibido e será exibido antes do dia 1º, portanto, convidando a todos a participarem deste Encontro Nacional. Você tem mais informações no site da CNTU. Agora, no interior, onde esse programa também é transmitido em mais de 40 praças, pode acontecer deste programa estar sendo veiculado pós dia 1º. Mas não se preocupe não. Sabe por quê? Todos os debates, todas as notícias, todos os PowerPoints dos palestrantes, tudo o que se debateu estará incluso no site da CNTU, também com cobertura no site da FNE, do site do Sindicato dos Engenheiros, não é isso, Allen? Isso mesmo, e nós vamos transmitir online também o encontro, todos os nossos encontros. E aí vai ter a íntegra para acessar também. Exatamente, quer dizer, ou seja, você vai poder assistir online no dia ou depois offline, se você não conseguiu pegar no dia. Pessoal, essa mesa aqui com alguns exemplares de publicações da CNTU, não são todas, porque se fossem todas, estava forrada a mesa. Então no site você vai poder ver mais. Agora eu estou aqui com um documento histórico intitulado Bases para um Projeto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, do Conselho Tecnológico do CESP, de 1992. Ele é um documento histórico e eu disse no começo da entrevista que a CNTU é um processo de um movimento. Então aqui não existia CNTU, mas tem algo de CNTU aqui. Eu quero que no próximo bloco o Allen nos explique o que foi esse projeto e como ele desencadeou nessa pujante atitude dos engenheiros organizados de debaterem os problemas do país. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre a CNTU, uma confederação nacional que reúne profissionais liberais com formação universitária e da qual faz parte o Sindicato dos Engenheiros, ou melhor, a categoria dos engenheiros, já que uma confederação reúne aí as federações, as entidades nacionais e, claro, também abarca os sindicatos. Allen Abert, nosso diretor de articulação nacional da CNTU, você resgatou aqui um documento Bases para um Projeto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. O ano é 92, né? A presidência, à época, era do nosso companheiro Esdras, né? Engenheiro Esdras Magalhães. E você, então, coordenador desse Conselho Tecnológico, é isso ou não? O Rutênio era nosso presidente. Perdão, Rutênio Gurgel Bastos, presidente do CESP, e Allen Abert, coordenador do Conselho Tecnológico do CESP. Conta um pouquinho o que foi esse projeto e o que ele tem de CNTU aqui. Quer dizer, eu trouxe essa lembrança para dizer que o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, ele tem uma vinculação muito antiga com a questão do debate da engenharia, da ciência, da tecnologia. Depois, então, vem a questão da inovação, né? Mas esse Projeto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, ele foi elaborado em função, nós tivemos a época do Collor, né?
Então, houve uma desestruturação muito grande, não é, em vários setores econômicos, e a gente, então, unificou um conjunto de profissionais, de setores, tal, que redundou nessas bases para um projeto que, na época, foi uma âncora muito importante. Nós debatemos também com o Legislativo. Eu lembro que a gente trouxe, à época, o presidente do Congresso Nacional, né, numa cerimônia para discutir essa questão, enfim. Mas os sindicatos dos engenheiros e a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, ela tem uma clareza muito grande, Fábio, que a questão da engenharia, da ciência, da tecnologia e da inovação são questões centrais de poder nas grandes nações, ou seja, poder fazer, poder construir, poder se defender. Então, não tem condições de ter um Brasil democrático, desenvolvido e soberano, e um povo forte, se a gente não tiver um investimento e uma clareza de que essa questão da engenharia, ciência e tecnologia não pode se brincar. O nosso futuro está ligado a isso, porque não adianta ficar vendo o desenvolvimento tecnológico dos outros países e, com um complexo de vira-lata, achar que a gente não tem condições de fazer nada. Não é verdade. O Brasil é poderoso em várias áreas. Nós temos uma indústria aviônica que é a terceira do mundo. A Embraer tem 19 mil profissionais, 4 mil engenheiros, 3 mil técnicos. Nós somos líderes nos aviões de 125 lugares. Agora nós construímos um avião para 140 lugares, que nós vamos também ser líderes. Quer dizer... extração do pré-sal, que é uma engenharia formidável. O pré-sal, quer dizer, não é verdade dizer que nós não temos alta tecnologia. Você imagina o desenvolvimento tecnológico para você tirar o petróleo a 5, 6, 7 mil metros abaixo da linha d'água. Nenhum outro país sabe disso. E nós ganhamos o Prêmio Nobel na área do petróleo, um prêmio que se dá cada 2 anos no Texas, em função exatamente dessa pesquisa que é desenvolvida no CENPES, no nosso Centro de Desenvolvimento do Petróleo, que é a nossa NASA do gás e do petróleo na Ilha do Fundão. Então, as 5 grandes outras empresas estrangeiras na área de petróleo no mundo, a gente chamava de 5 irmãs no passado, elas não têm esse desenvolvimento. E nós, em pouquíssimo tempo, conseguimos ultrapassar a produção no pré-sal, ou seja, nós produzimos por dia 1.300.000 barris só da área do pré-sal, e da terra 1.100.000 barris por dia. Portanto, o Brasil é um país, vamos dizer assim, autossuficiente de petróleo. Ele é autossuficiente na área de energia, né? Energia limpa, renovável, não é? O Brasil, ele tem a maior biomassa do planeta, não é? E, obviamente, outras, solar, a questão eólica, não é? Que são indústrias que crescem, mas, vejam, uma pesquisa, por exemplo, em relação à questão do hidrogênio, pode balançar tudo isso. Ou seja, a gente ter uma energia limpa, à base do hidrogênio, não é? Segura, pode desestabilizar toda essa cadeia de energias. Quer dizer, ou seja, nós precisamos entender que acupunturas na área da ciência e da tecnologia é a história do nosso desenvolvimento nos últimos 300 anos, não é? A gente vive uma revolução técnico-científica permanente. Agora, como nós podemos, vamos assim, sustentar as nossas pesquisas, os nossos institutos tecnológicos, se o governo federal corta
1/3 do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação do país. Que é nevrálgico para o Isso não desenvolvimento. existe, isso é uma aventura, isso vamos assim, é um desserviço patriótico profundo. Os nossos jovens cérebros, eles vão ser exportados, enquanto que os grandes países, eles importam as melhores inteligências, porque elas já vêm prontas. Então, nós não podemos cair de novo nessa armadilha. E nós devemos reverter essa questão. Aí eu quero deixar uma mensagem de que os sindicatos engenheiros, a nossa federação e a nossa confederação, ela tem plena consciência, Fábio, de que é possível a gente superar essa nossa situação, não é? Essa recessão, essa desconstrução e entrarmos para uma nova etapa. Por quê? Porque nós já experimentamos o que é bom, nós já sabemos o que dá certo e aquilo que não dá certo. Então nós estamos vivendo um momento extremamente anômalo de desconstrução da nossa soberania, nós não temos nada contra o capital estrangeiro, mas nós não queremos ser escravo, empregados do capital estrangeiro. Não há motivo para isso. Portanto, a desnacionalização que o sistema industrial passa, ela é extremamente nefasta. Nós temos uma indústria que é responsável por 9% do PIB do Brasil. Já foi 23% no passado, mas 9% do PIB do Brasil significa sermos a 15ª produção industrial do planeta. Não é pouca coisa. Nós somos a 10ª economia do planeta, nós já fomos a 8ª, a 7ª, mas nós temos condições de sermos a 5ª, não é? Agora, isso não é um sonho meramente, isso é exatamente aquilo que nós já experimentamos na área do desenvolvimento sustentável e que nós devemos tentar superar isso do ponto de vista político, econômico, social, exatamente para colocar o nosso país no lugar que ele merece, ou seja, de ser o berço de uma nova civilização pacífica no mundo. Alan Abert, instantes finais do nosso programa. Não dá para falar da CNTU em um programa, não dá para falar o que ela significa em um programa, precisa de uma série. Mas, já que o tempo urge, eu quero te convidar, se alguma informação importante, mais recente, que você gostaria de dar sobre essa entidade, fique à vontade, a câmera é toda sua para suas considerações finais. A CNTU é um projeto extremamente generoso, ele é um diamante em construção, ele é um projeto assim extremamente aberto e que necessita de muito diálogo com a sociedade. E com isso a gente concebeu um conselho das 1000 cabeças, não é? Um conselho das 1000 cabeças que semestralmente a gente dá posse a um conjunto de novas lideranças das 5 regiões do país. Hoje nós temos 1.250 lideranças de todo o país e nós vamos crescer, Fábio, em 2022, com quantos conselheiros? 22.000 conselheiros. Arrojado o projeto. Não é? É claro, porque o Brasil é um continente e nós precisamos de dialogar com as lideranças regionais de todo esse continente. Então, e todos organizados, né? Grupos de trabalho, claro, temáticos, produzindo relatórios, estudos, ou seja, debatendo assuntos e produzindo resultados, né? Não tenha dúvida, principalmente porque nós, no Projeto Brasil 2022, nós vamos lançar em 2019, depois das eleições de 2018, aquilo que a gente tem chamado de a Constituinte do Saber em 222 cidades, exatamente debatendo a questão do desenvolvimento da cultura em cada uma dessas regiões.
Alin, é sempre uma alegria recebê-lo e que você Da possa mesma trazer forma. mais boas notícias da CNTU em breve. Muito obrigado. E se você quiser conhecer mais sobre a CNTU, acesse o portal da entidade na internet. E para aqueles mais céticos para os quais estamos apresentando a CNTU, talvez pense, poxa, mas e o que rende esse debate? Olha, rende muitas ações concretas, né? Duas delas, por exemplo, que tem a ver com essa metodologia da CNTU, é, por exemplo, lá no Itaim Paulista, onde os nossos jovens engenheiros, com apoio da CNTU, do CESB, da FNE, estão aí indo a áreas que sofrem alagamentos todos os anos e aplicando aí medidas para que isso finalmente aí não ocorra mais. E outro também que a gente sempre destaca aqui, a NR35, uma norma regulamentadora que visa aí, ter aí uma maior segurança e total segurança no trabalho em altura, também nasceu de um debate da engenharia organizada no seio aqui dos sindicatos de engenheiros, FNE, CNTU. Ou seja, todos esses debates produzem sim situações práticas na nossa sociedade, soluções aí inovadoras para o nosso país. E você pode fazer parte disso, acesse o site da CNTU. Eu quero me despedir desta entrevista, mas dizer que o nosso telejornal continua. Você pode acompanhar mais debates relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.